Fala pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo aqui um pouco diferente, né? Não é de dicas, não é tutoriais de corte de cabelo e nem é vlog. Sobre o que é esse vídeo, pessoal? Eu quero falar de uma questão que é muito importante para quem está começando na profissão, que é sobre as dificuldades no início da profissão. Eu recebo muitas mensagens de barbeiros que estão começando na profissão, que estão desanimados, e eu sempre converso, explico como é, o início da profissão, e eu vim aqui falar para você aí que está iniciando também na profissão, que está desanimado. Dificuldades, pessoal, não vem somente para você, não é só no seu início que está sendo difícil. Para a maioria, as dificuldades vêm no início. Eu sempre falo, eu costumo falar que às vezes a gente se desanima no início da profissão porque a gente cria muita expectativa, acha que quando começar na profissão já vai ser tudo mil maravilhas, e por isso que muitas vezes a gente se frustra, fica desanimado com a profissão, porque no primeiro mês só cortou 2, 3 cabelos, 4 cabelos. Eu mesmo nos primeiros meses, eu lembro que eu cortei, se eu não estiver enganado, uns 4 cabelos, e um desses cortes era o do meu pai. Então o começo é bem complicado mesmo, que a gente está começando, ninguém conhece a gente vai ter que ir trabalhando aos poucos. Um cliente só que você atender no mês, peça para ele divulgando para os amigos. No segundo mês, 2 clientes, vá pedindo para divulgar para os amigos também. Tem alguns que começam e já atendem muitos clientes, mas é a minoria. A maioria passa por dificuldade no início da profissão, então não acho que a dificuldade está vindo só para você, e nem baixe a cabeça para as dificuldades. Enfrente as dificuldades, saiba lidar com as dificuldades, veja isso como um aprendizado para você. O começo é difícil para a maioria, não é só você que está passando por dificuldade no início da profissão. Eu mesmo, quando comecei, antes de cortar aqui onde eu corto hoje, eu cortava lá no fundo do quintal. Essa barbearia aqui é no quintal da casa da minha avó, e lá no quintal, lá no fundo, tem um pé de acerola. Eu cortava embaixo desse pé de acerola com 3 cadeiras de plástico, uma em cima da outra. Quando o cliente era menor, eu colocava 4 cadeiras para ficar numa altura melhor, para cortar. Então eu comecei cortando lá. O pé de acerola era a sombra, fazia uma sombra embaixo, e eu colocava a cadeira embaixo, pegava uma extensão e ligava, na tomada da casa aqui para colocar para lá. Quando chovia, eu não cortava cabelo, e depois foi que eu vim para aqui, aqui era onde meu tio guardava baldes de água, então eu falei com ele para tirar os baldes de água daqui, colocar lá no fundo do quintal e usar isso aqui como barbearia. Aí ele deixou. Isso aqui não era pintado, eu pintei de cal, eu lembro que tinha um pouquinho de cal. Aí eu peguei e pintei e coloquei a barbearia aqui. Antes dessa bancada aqui era uma cômoda que eu tinha serrado. Eu lembro que eu passei mais de hora serrando essa cômoda para fazer a bancada, porque o serrote era cego. Aí eu passei mais de hora serrando, mas consegui. Depois coloquei essa bancada aqui. O ventilador, esse ventilador aqui é da barbearia hoje, mas antigamente eu usava um ventilador que era da minha avó. Eu sempre trazia ele, de dia para cá, e de noite colocava em casa. Então esse aqui eu comprei muito depois. Eu fiquei um bom tempo utilizando o ventilador da casa da minha avó. Quando eu comecei também não tinha nem dinheiro para comprar uma navalha dessa aqui. Eu lembro que eu fazia os pezinhos somente com a gilete bem no começo, não tinha dinheiro para comprar navalha, aí fazia somente com a gilete. A tesoura que eu cortava o topo do cabelo do cliente, eu cortava o topo do cabelo do cliente com essa tesoura aqui, e uma tesoura que veio na minha primeira máquina, que foi uma máquina Filco, que é aquelas tesouras, não é dessas tesouras assim, é umas tesouras menor, tem o cabo preto e é muito grosso a parte aqui dela da lâmina. Então eu cortava com essas 2 tesouras, não tinha tesoura. Essas tesouras aqui, muito interessante também, eu comprei o kit delas, foi no Mercado Livre. Eu comprei, mas depois de muito tempo. Eu lembro que quando eu comprei essas tesouras aqui, vieram essas 3 tesouras, veio a navalha também, uma navalha dourada, que eu já não utilizo ela, mas está guardada. Veio a navalha dourada e veio alguns pentes também, pentes de pentear.
e foi R$ 150, se eu não estiver enganado, foi nessa faixa. Comprei no cartão de um amigo meu e parcelei em 12 vezes, porque eu não tinha condição de pagar os 150 de uma vez, então parcelei em 12 vezes. Outra coisa também, só tinha uma máquina para cortar cabelo, né? Como eu falei, a minha primeira máquina foi uma Philco, que era mais máquina para uso pessoal, né? Mas eu não entendia de máquina, então comecei com essa. Depois dela, comprei uma UAU, que não tinha alavanca, e depois dessa UAU eu comprei uma UAU Classic, que era aquela amarela, que foi a que eu passei mais tempo utilizando. Aí quando eu comecei a utilizar a máquina amarela, eu só tinha ela, não tinha máquina de acabamento, e chegavam clientes pedindo para fazer degradê navalhado, e eu lembro que eu ia estudar, né, pesquisar como que fazia degradê navalhado sem usar máquina de acabamento. Então eu assisti alguns vídeos, aprendi a fazer degradê navalhado sem máquina de acabamento. Hoje em dia, graças a Deus, eu já tenho bons acessórios, tenho a máquina de corte titular, reserva, tenho máquina de acabamento e tenho a shaver. Mas no começo eu fazia degradê navalhado sem máquina de acabamento, então sempre procurei alguma solução, né, para as dificuldades. Não tinha navalha, mas fazia o pezinho sem a navalha, somente com a lâmina. Não tinha máquina de acabamento, mas fazia degradê navalhado mesmo sem a máquina de acabamento. Não tinha tesoura para cortar o topo do cabelo, aquelas tesouras profissionais como essas de hoje, mas cortava com tesoura pequena. Outra coisa que desanima muitas pessoas, muitos barbeiros estão começando, ficar desanimado porque está passando 50 minutos, 1 hora em um corte de cabelo. Eu lembro que quando eu comecei, eu foquei muito em degradê. Eu sempre falo isso, né? Eu foquei muito em degradê, que o pessoal falava muito em degradê, e eu foquei em estudar degradê. Aí teve um tempo que chegou um cliente para pedir um corte social. Primeira vez que o cliente chegou para pedir o corte social. E eu lembro que eu passei, foi 1 hora ou foi mais de 1 hora em um corte social. O corte que hoje eu faço em 10 minutos, eu passei mais de 1 hora. E tipo, isso abriu muito minha mente, né? Porque eu estava focado somente em degradê. Então eu vi que barbearia não se resume somente em fazer degradê. Tem muitos cortes que aparecem também. O corte social mesmo é o feijão com arroz da barbearia. Então a gente não pode focar somente em um corte de cabelo. E se você está demorando em um corte de cabelo no começo, é normal. Sempre procure praticar somente uma técnica, né, de preferência, porque assim você vai aprender a dominar essa técnica e vai ser mais rápido no corte. Mas no começo a gente tem essa demora mesmo, demora um pouco a mais para finalizar um corte de cabelo. Claro que a gente sempre tem que procurar terminar mais rápido, né? Mas não com pressa. Ser rápido e ser apressado são coisas diferentes. A gente tem que procurar cada vez mais ser mais rápido, né? Com um trabalho de qualidade, é claro, mas não fique desanimado também se você está demorando no corte de cabelo. É normal no começo a gente demorar um pouco mais no corte de cabelo. Essas, pessoal, foram umas das dificuldades que eu passei no início da profissão. Aqui mesmo, ó, quando chove, inclusive está chovendo agora, mas não tem como eu virar a câmera para vocês. Deixa eu ver se tem como. Ó, não tem como eu virar a câmera, mas inclusive está chovendo agora, e quando chove eu tenho que colocar uma lona aqui na porta, senão entra água aqui na barbearia. Ontem mesmo alagou aqui a barbearia, né? Entrou água aqui na barbearia. Não sei se está dando para chutar a chuva, ó. Então tá chovendo, entrou água aqui na barbearia, tive que limpar tudo. Tem até vídeos no Instagram, aproveitando, se você não me segue lá no Instagram, tá aparecendo aqui abaixo para você. Eu posto muito conteúdo lá também. E tipo, eu coloquei a lona e sempre procuro, né, dar uma organizada aqui na barbearia também. Eu tô falando o que eu passei, né, e o que eu passo ainda, para você ver que não é só você que passa por dificuldade, principalmente no início da profissão, né, que a gente está começando a aprender as coisas. Dificuldade, pessoal, vem para todo mundo. Então não se desanime, procure sempre estudar e colocar em prática o que você está estudando, e não baixe a cabeça para as dificuldades. E, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like aí se você gostou desse vídeo, envia para os seus amigos também, que isso vai nos ajudar bastante. Se for novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Interage aí nos comentários, que isso também vai nos ajudar bastante. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!